Fala pessoal, hoje aqui fazendo uma filmagem até eu chegar no meu destino final. Aqui ó, estou passando pela região onde tem um monte de museu, bem bacana. Essa região da Filadélfia é muito bonita. Vai ter ó, aqui uma maratona em breve. Inclusive isso fez com que o preço dos hotéis ficassem absurdos logo depois do Mundial. Mas enfim, você caiu aqui de paraquedas? O assunto desse vídeo é falando sobre o Armory, como ele acontece aqui nos Estados Unidos, pelo menos a minha pequena experiência, fala um pouquinho sobre isso e vocês vão contemplando aí a cidade de Filadélfia, o berço da independência dos Estados Unidos. Logo adiante, nessa construção aqui você vai ter o sino, que é a representação da independência. Seria algo parecido para o Brasil como o Grito de Ipiranga. Aqui eles têm um sino que, enfim, tem uma historinha dele aí, mas que vai ter essa representatividade da independência. Seja como for, a questão é o Armory. Armory é o seguinte, fui jogar ontem na Philly Game Store, algo assim, naquela mesma onde eu joguei com o Morato, com a Bela e com outras personalidades internacionais aí. Na semana passada, que foi um dos esquenta Armories para o Mundial. E aí fui jogar lá. Dessa vez tivemos apenas a presença de 12 pessoas, né? 12 ou 13 eu acho. Que, segundo eles mesmos, costuma ser a quantidade usual de players durante a semana nessa loja. Loja muito boa, por sinal. Tudo bem. Uma diferença que eu já posso dizer é em relação aos formatos. É interessante que no Brasil, pelo menos na minha realidade, a gente joga o quê? Constructed, CC. E basicamente é isso. Quando tínhamos o Blitz, às vezes jogava, mas era tão às vezes, era quase nunca, né? Então a gente tem pelo menos essa experiência, eu tenho, né? Aqui é diferente, cara. Aqui eles rodam muito League of Legends, muito mesmo. Ainda mais se a gente comparar com o Brasil. Não sei se foi também a época que eu peguei, porque tinha Mundial e tal, mas acho que não. Eles rodam muito mesmo Silver Age. E aí eu tenho que ficar atento, né, pra que de repente não vá para um Armory e tenha um formato que eu não tenha as cartas. Que eu não tenho as cartas, por exemplo, para Silver Age ainda. Então, caso fosse, ainda bem que não era, eu não ia conseguir jogar. Eu tava com as cartas para jogar olha que legal esse hotel aqui, Hotel de Mônaco, mas não é por lá que eu vou não, por aqui. Sim, ainda bem que eu tinha as cartas para jogar o CC e, claro, né, tinha também, claro não, né, e também tinha as cartas para jogar o League of Legends. Beleza? Ontem foi CC, e aí outra coisa que é comum em várias regiões do Brasil, não é comum na minha região, mas eu sei que isso é comum em várias regiões, de independente da quantidade de players, você vai ter apenas 3 rodadas, e foi isso que aconteceu. Mesmo a gente tendo 13 jogadores, um pouquinho mais, sei lá, a quantidade de rodadas foi limitada a 3, já que a galera trabalha, né, amigo, no dia seguinte. Então, Armory, que costuma acontecer durante a semana, é esse o procedimento. Tá bom. Outra coisa que é legal aqui é que você vê gente de várias nacionalidades, não somente o americano, mas ontem calhou de eu jogar com 2 americanos, mas teve um rapaz também de Bangladesh. Ele mora aqui realmente, não é porque estava aqui por conta do Mundial, ele é de Bangladesh mesmo. Enfim, é legal ter esse intercâmbio cultural, que não é uma coisa que a gente está habituado no nosso país, não é? E a comunicação, às vezes, pode dar uma atrapalhada, né? Ele entende uma coisa, você entende outra. Não foi o que aconteceu, pelo menos comigo, mas costuma acontecer até com alguma frequência, né? Eu vi ali, tinha um juiz local, né, que teve uma situação dessa, que o rapaz entendeu uma coisa, embora seja um Armory, uma coisa super casual, mas ele foi chamado ali para a mesa, o rapaz entendeu que era uma coisa, era coisa relacionada a trigger. Costuma ser assim também, né? Que às vezes você não se comunica muito bem, ainda mais sem outro idioma, e pode causar um probleminha como esse. Aí resolveu-se e seguiu a vida.
Primeira partida, eu jogando de Dash aí, eu enfrentei uma Merlin, que por sinal no League of Legends tá muito forte, mas era o CC, então a Merlin só aceitou ali a derrota, não teve tanta dificuldade assim. E foi engraçado que esse rapaz que eu enfrentei, ele foi várias vezes na prize wall, então ele tava cansado de me ver. Olha esse esquilinho aqui, ó. E aí, rapaz? Fugindo aqui? Não precisa fugir não, dá um alô aí pro Brasil. Opa, tem outro ali adiante. Cara, tem muitos, tem para mais de 10. No vídeo não vai ficar tão nítido assim, mas tem muitos esquilos por aqui, muitos mesmo. Enfim, nossa, passei da entrada, da saída aliás. Enfrentei esse rapaz, ele já tinha me visto trocentas vezes na prize wall. Ele ficou até chateado, não comigo, mas com a LSS, que teve um negócio realmente meio esquisito. Que foi o seguinte, na prize wall você tinha as caixas de várias coleções, e uma delas era High Seas. Aí se você pagasse 1.200 ticks, você levava uma box para casa lacrada. Isso aconteceu na sexta, aconteceu no sábado. Muita gente não trocou os ticks na sexta e no sábado porque queria farmar e trocar no domingo. Box tem demais, então não falta. Tá bem. Chegou o domingo, amigo. O que aconteceu? Você quer a box fechada de High Seas? Você queria? Qualquer box você pode pegar lacrada com 1.200. Mas High Seas a gente vai abrir e vai tirar o Gold Pack. Isso não aconteceu na sexta e no sábado. E aí no domingo teve essa situação. E aconteceu com esse colega que eu enfrentei com ele, que eu enfrentei na primeira rodada de ontem. Aí ele estava ainda mal-humorado com essa situação, comentando sobre isso, e eu digo, lamento, desculpe. Ordens, amigo. Se concorda ou não já é outra história. Mas, enfim, teve essa situação aí. Aí eu enfrentei, ele perdeu a primeira rodada. A segunda rodada depois foi contra o rapaz de Bangladesh, que eu enfrentei, ele tava de Kayle. Foi uma partida que ele não conhecia. Aliás, ele conhecia. Enfim, ele não soube utilizar a flashbang no momento correto. E como eu joguei por muito tempo, né, de Dio e tal, aliás, de Kayle, então era bem tranquilo a match pra mim, em termos de saber o que ele ia fazer. Então foi em paz. E ele não usou a flashback no momento correto, que seria justamente quando eu estava setado para usar o Maximum Velocity, né? Ele viu que eu poderia fazer isso, não fez. Depois de dar o segundo boost, aí talvez ele fosse usar no terceiro boost, só que eu usei a carta que não permite que você use equipamentos para bloquear no meu terceiro boost, eu não sou besta. Aí ele não pôde bloquear com a flashbang. E pelo que depois ele me falou, ele não ia bloquear mesmo com a flashbang, porque ele não tinha percebido que ia vir o Maximum Velocity, embora todas as informações estivessem na mesa. E aí ele morreu. Perdeu 2-0. Última partida foi um rapaz, um estudante, rapaz local aqui, todo contente porque tinha feito. E aí você vê a diferença de realidade do brasileiro pro americano. Ele falou, eu sou estudante ainda e tal, eu trabalhei um mês nas minhas férias de verão, e com o que eu ganhei nesse período, eu comprei meu deck da Syndra. Então você veja, um estudante numas férias de verão de um mês trabalha esse período de boa e consegue comprar um deck inteiro de Flash and Blood. Me diz quando é que isso vai acontecer no Brasil. Uma pessoa qualquer querendo comprar um deck, vai lá, faz um mesinho aí de trabalho e consegue comprar um deck full. Seja qual for, pega o mais barato aí. Quando é que isso vai acontecer? Tá difícil, né? Pois bem, mas essa é a realidade aqui dos americanos. Muito bem. E outro detalhe é que eles conseguem comprar tudo numa raridade muito alta, justamente porque o dinheiro não é um empecilho. Então, por mais que aqui não seja um TCG tão famoso, não sei se eu já comentei isso, mas algumas lojas que eu fui, eles perguntavam pra mim, cara, o que é isso? Que jogo é esse? Ele se parece com o quê? Qual que é a mecânica? E eu fiquei impressionado, falei, como é que pode? Os americanos são quem mais consome esse jogo, pelo menos em termos de dinheiro. E os lojistas não conhecem. Achei muito estranho.
Mas seja como for, foi assim que aconteceu. E é por isso, porque eles colocam o pimp lá em cima. Porque pra eles, por mais que seja caro, mas é algo que eles têm condição de fazer. Acho que pra gente, o que seria com esforço fazer um deck full, pra eles é com certo esforço fazer um deck full pimpado, né? Talvez dê pra fazer essa correlação. Ok. Aí joguei contra esse rapaz, esse menino. Ele não jogava tanto tempo assim, mas ele estava 2-0, né? Não jogava tanto tempo assim, mas estava 2-0. Partida contra a Syndra, pra quem joga de Dio, sabe que é favorável pra Dio. Nossa, aí eu não tive piedade. Aí eu joguei o máximo que eu pude. Que um dos... Me conta também se você tem esse tipo de problema. Um dos problemas que eu costumo ter jogando Flesh and Blood é que eu tenho uma certa dó, não sei qual é outra palavra que eu posso usar, do meu adversário. E aí eu me ferro. Eu vejo muitas vezes que eu estou tão na frente, e aí eu tenho cartas na mão que me permitem fazer uma jogada demorada, que vai me colocar ainda mais na frente. E aí, por constrangimento, por não querer fazer com que o meu adversário tenha uma experiência ruim de jogo, porque eu estou demorando demais e ele já sabe que vai perder, eu acabo muitas vezes não fazendo a melhor play, muitas vezes, só para evitar esse dissabor aí durante a partida. Me conta, você já passou por isso? Já fez uma situação dessa ou é uma característica minha? Muito bem, aí eu pensei, não, dessa vez eu não vou fazer isso porque o resultado da Judge Cup foi horrível. Por mais que eu tenha me compadecido aqui desse rapaz, eu vou sim fazer o máximo. E fiz. E aí, nossa, eu acho que eu acabei com 30 de vida. Lembrando que a dia começa com 36. E ganhei as 3 partidas, foi bom demais. Ganhei um amorizinho local aqui na Filadélfia, nos Estados Unidos. Já tinha vencido Armories também no Japão, né? Eu queria fazer o mesmo. Por aqui eu não tinha tido muita oportunidade, porque eu tava pitando, então tava trabalhando e tal. E aí deu tempo de, antes de voltar pra casa, ter essa experiência positiva. Muito bom. Peguei o que? $20 de crédito. Era só, entre aspas só, né? Era só $10 a entrada, o que equivale a R$55, né? Então tipo, não é só, mas talvez pra ele seja só, né? Ganhei os 20 e nesses 20 eu não tinha bolsa de como é, meu Deus, de Flesh and Blood disponível para poder pegar. Aí o jeito foi pegar Magic. Gosto? Não. Mas era o que tinha. Troquei ali por 2 boosters de, sei lá, de alguma coleção cuja o que faz não entendo. Só sei que saíram umas cartas boas, então fiquei feliz. Beleza, fiz meu 3-0. Voltei para casa, pro hotel feliz. E agora estou indo pegar 4 boosters de Riftbound, que é o outro assunto que eu falo aqui no canal recentemente, que chega no Brasil daqui 2 dias, salvo engano, e que aqui já tem desde o começo do mês, né? E o preço, cara, é impressionante como as coisas são diferentes aqui. Olha o cemitério, como as coisas são diferentes aqui. No Brasil essa caixa está saindo a 1.300, né? Eu já falei sobre isso em um short aí qualquer, só você procurar. E aqui a box, ela sai a $140, algo assim. Então eu tô indo buscar lá, que é limitada a quantidade de booster que você pode comprar. Eu tô indo aqui buscar meros 4 boosters. Uma caminhada de meia hora para ir, meia hora para voltar, para poder comprar 4 boosters. Mas é mais pela... Eu gosto de andar bastante pelas ruas e tal, então é mais pelo rolê mesmo. Só que cada booster aqui, dessa coleção inicial, custa $5. Ou seja, dá os seus R$27. Cara, no Brasil, o booster tá saindo a R$45, R$50, se não mais. Então tá na metade do preço. Loucura, né? Como as coisas no Brasil chegaram caras. Qual o motivo? Aí é com vocês. Coloquem no comentário qual é o problema aí que tem acontecido, que inclusive, seja uma coincidência ou não, a distribuidora é a mesma do Flesh and Blood e do Riftbound. Não sei se tem semelhanças, mas
tá tendo essa situação aí meio complicada, né, em relação ao preço. Por acaso, o caminho que ele me deu, eu vou justamente para a loja. Eu passo pela loja. Ah, não passo. Era num quarteirão à direita. Eu vou até voltar para lá. Que é justamente a loja onde teve o Armory. Terminando aqui então o vídeo, passando por umas lojas aqui. A gente tem que o Armory então tem essas características, são fixadas em regra para 3 rodadas. Tem muito Silver Age. Gostei muito, isso vai ser inclusive tema de um próximo vídeo, falando sobre a questão de você poder banir um dos personagens, dos heróis, que não estiver agradando a comunidade. Isso em relação ao Silver Age, né? Eu me refiro. Achei bem bolado. O formato de você poder banir de seu Live Legend, né? De o personagem deixar de ser utilizado, ou seja, de uma rotação, eu sempre achei muito bem bolado por parte da LSS. E aí eles me surpreenderam de novo com mais uma boa ideia de você ter 3 personagens, 3 heróis para poder ficar banido, né? Desses 3 vai ter uma votação popular, um júri, e aí aquele que recebe mais votos pela comunidade vai acabar ficando suspenso, vamos dizer assim, por 1 ou 2 temporadas. Temporada essa que pode ser de 3 meses, não sei bem. E aí depois ele retorna, né? Se por acaso ele receber alguns banimentos, né, então foi suspenso durante uma temporada, depois foi de novo, aí pode acontecer, isso não é certo ainda, de ele ficar banido permanentemente. Achei muito legal essa história de jogar pra galera, inclusive até se eximir da responsabilidade se der errado, do banimento e tal. Achei bom, achei uma estratégia muito bem feita. Vamos ver como é que ela vai se dar na prática, né? E aqui só mostrando então onde eu estava jogando. Finalmente ou não? Eu acho que finalmente eu cheguei. Não é a loja onde eu vou, mas ela é muito próxima. Que foi dobrando aqui a esquina direita, ela mesma. Então acaba aqui o vídeo com vocês, mostrando aqui o cavalinho com o seu cabelo colorido de Philly Game Shop, que foi essa aqui onde eu joguei o Armory e consegui fazer os 3-0. Valeu!